Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aulas 17 e 18 do curso de Química 3 e a gente deu encerramento à termoquímica e a gente entendeu que as diferentes reações químicas ocorrem diferentes energias, portanto, variações de entalpias. E a gente conseguiu calcular de três maneiras possíveis. Pela lei de Hess, que não importa o caminho da reação, só importa a quantidade de entalpia dos produtos menos a quantidade de entalpia dos reagentes. Então, a lei de Hess, você consegue somar e multiplicar e fazer todos aqueles fatores multiplicativos e de inversão de reações para que você possa cortar e chegar na equação global e conseguir a variação de entalpia. A entalpia de formação, que é a entalpia a partir de substâncias simples no estado padrão a 25 graus Celsius e 1 atm, você tem a entalpia que aquela molécula simples forma ao se tornar uma substância composta. E você tem como calcular a energia a variação de entalpia com a energia de ligação que cada átomo tem. Portanto, cada átomo ao se ligar, você tem que fornecer uma energia para quebrar aquela ligação química e ele poder formar uma nova ligação química. Mas, como a gente viu a última aula, era a energia de ligação, a gente vai dar uma melhor atenção à energia de ligação e entender como que essas ligações ocorrem e qual é a velocidade. Por isso que o nome dessa aula é cinética química. É calcular a velocidade de uma reação química. Como que ocorre aquela energia de ligação, como que a molécula se quebra e forma novas moléculas. Então, quais são os fatores que influenciam na formação de novas moléculas em uma reação química? Tem o catalisador, tem o momento exato da colisão, a energia suficiente, tem a área de contato suficiente para aquela reação ocorrer. Então, a introdução é: em nosso cotidiano, estamos rodeados de reações químicas que estão ocorrendo a todo instante e com velocidades diferentes. Algumas reações são essencialmente instantâneas, enquanto outras podem levar anos para acabar. Por exemplo, a explosão de uma mistura gasosa de ar e gás relifeito de petróleo ocorre em frações de segundos, a combustão. A queima de carvão numa churrasqueira leva um pouquinho mais de tempo, horas, e a oxidação de páginas de um livro que torna amarela leva anos. Então, a cinética química é a parte da química que estuda a velocidade das reações químicas e dos fatores que alteram a velocidade. Então, a partir das ligações químicas, a gente entende que para você ter uma nova ligação química, portanto, ter uma reação química, você tem que fornecer, além de energia, você tem que fornecer um ambiente apropriado para aquilo, com a quantidade certa de reagentes, com a quantidade certa de energia para você quebrar aquelas ligações dos reagentes, com uma superfície de contato apropriada para que aqueles reagentes consigam sofrer novas colisões e formar, portanto, os produtos. E os reagentes também precisam de um espaço suficiente para que essas colisões ocorram. Então, a velocidade das reações é a variação da quantidade do produto ou dos reagentes dividido pelo tempo. Então, a velocidade de uma reação química é definida como a variação da quantidade de substância pelo intervalo de tempo durante o qual a variação é observada. Então, a velocidade média das reações considera uma reação genérica do tipo A mais B, gerando C. Para essa reação, a velocidade pode ser expressa em termos de variação da concentração de qualquer um dos seus componentes. Por exemplo, a velocidade pode ser a variação da quantidade de A dividido pelo tempo de A. Então, a velocidade também pode ser a variação da quantidade de B dividido pelo tempo. Então, esses dois, como são os reagentes, é negativo. Enquanto que esse que está se formando é positivo, que a variação da quantidade de C, que sempre está crescendo, é positivo e dividido pelo tempo. Em físico-química, é como a utilização de símbolos de módulo para representar a concentração em mol por litro de um componente da reação. Nessa forma, a quantidade da concentração representada a variação em mol por litro da concentração de espécie E no intervalo de tempo T2 menos T1. Então, a variação da quantidade em mol do elemento A, do reagente A, é a concentração
final menos a concentração inicial. Agora, perceba se a reação que o exemplo te dê, se eles têm fatores de estequiométricos diferentes de 1, como esse, A mais 3B é igual a 2C. Você vai multiplicar o tempo pelo coeficiente estequiométrico. Considere uma reação que os coeficientes dos participantes são diferentes entre si. Deve ficar claro que a velocidade de consumo dos reagentes B é 3 vezes maior que o consumo de A, bem como a velocidade de formação de C é 2 vezes maior que o consumo de A. Dessa forma, para evitar que se obtenha valores diferentes de velocidade para uma mesma reação, deve-se dividir a variação de concentração de cada um dos participantes da reação pelo seu coeficiente. Observe aqui, está multiplicando pelo seu coeficiente estequiométrico. Podemos analisar a equação da velocidade média de uma reação em determinado intervalo de tempo da seguinte forma: a coeficiente estequiométrico A vezes A mais o coeficiente B vezes a concentração B é igual a C, o coeficiente estequiométrico C vezes a quantidade de C mais o coeficiente estequiométrico D vezes a quantidade de D. Aí a gente calcula negativos os reagentes e positivos os produtos, multiplicando o tempo pelo coeficiente para que a velocidade seja correta. Tem aqui uns exercícios. Mackenzie, x mais 2y é igual a z. Na reação acima, equacione observando a variação da concentração de x em função do tempo, segundo a tabela a seguir. Então, ele deu o tempo. No intervalo de 4 a 6 minutos, a velocidade média de reação em mol por minuto pode pegar o primeiro, por exemplo, que tem um coeficiente de x. Ele está dando de x. De 4 a 6 minutos é exatamente de 240 segundos, porque 120, não, de 360 a 720, né? Isso. Mas ele quer por mol, né? Então, por minuto. Aqui tem quantos minutos? 2 minutos. Então, você pega a quantidade final menos a quantidade inicial. A variação vai ser a quantidade final menos a quantidade inicial. 4 a 6 minutos. Aí você vai ter uma variação da quantidade de x e você divide por 2 minutos, que é a variação do tempo, que ele quer mol por litro por minuto. Então você tem 0,005 mol por litro vezes o minuto, ok? A letra correta, portanto, é a letra C. PUC, Rio Grande do Sul. Uma forma de ingerirmos a vitamina C é através do consumo de seu suco de frutas. O suco deve ser consumido logo após ser preparado, pois essa vitamina sofre oxidação e perde sua ação em pouco tempo. O gráfico a seguir apresenta a curva de decomposição da vitamina C presente no suco de acerola em função do tempo. Pela análise do gráfico, é correto afirmar que a velocidade de medida de decomposição da vitamina C em mol por litro vezes minuto nas 2 primeiras horas após o preparo do suco é aproximadamente, então, nas primeiras 2 horas, 60 minutos, 1 hora. Então, ele tem essa quantidade, 0,6. E na segunda hora, 120 minutos, ele tem a quantidade... Não, 60 mais 60, 120 minutos. Ele vai ter uma quantidade de exatamente 0,3. Então, ele tem a final é 0,3 menos a inicial, que é 0,1. De 60 minutos aqui, 0,6. Não, aqui é 1 hora, 2 horas. Então, no início ele tem 0,1 e ele passa a ter 0,3. Então, o final é 0,03 menos 0,1, que dá menos 0,07. Isso em quantos minutos? 120 minutos. Então, ele tem que a velocidade dessa reação de decomposição da vitamina C, ou melhor, oxidação da vitamina C, a velocidade dela é 6 vezes 10 a menos 4 mol, dividido por litro vezes o minuto. Letra B. Bom, você entendeu que tem um tempo, a gente calcula o tempo, mas tem alguns fatores, alguns mecanismos que a gente aumenta essa velocidade ou a gente diminui essa velocidade. Você percebeu que como que a gente calcula a velocidade? Exatamente a variação da concentração daquela substância dividido pelo tempo multiplicado pelo seu coeficiente estequiométrico. Mas a gente pode aumentar a velocidade ou diminuir fazendo algumas coisas. Por exemplo, mecanismos das reações, as teorias da colisão. Há muito tempo se estuda o motivo pelo qual algumas reações são muito rápidas enquanto outras são mais lentas. Mais importante que isso é o conhecimento de como acelerar ou retardar as reações, portanto, como aumentar a velocidade da reação ou como diminuir a velocidade da reação.
Como visto anteriormente, para uma reação ocorrer, é necessário que ela seja termodinamicamente favorável. Além disso, é preciso também que os reagentes estejam em contato. Com base nos estudos dos fatores que alteram a velocidade das reações, os cientistas propuseram uma teoria que busca explicar como cada fator influencia na velocidade, a teoria das colisões. Segundo a teoria das colisões, a velocidade de uma reação química está relacionada com 3 fatores: choque entre as moléculas, energia do choque e orientação do choque. O choque entre as moléculas é evidente que para ocorrer uma reação é necessário que os reagentes estejam em contato para que suas moléculas se choquem umas com as outras. A frequência do choque está entre os fatores que alteram a velocidade da reação. Quanto maior a frequência, maior será a velocidade das reações. Veremos a seguir o que pode influenciar a frequência dos choques entre as moléculas. O segundo fator é a energia do choque. O choque entre as moléculas deve ser efetivo. Choque com baixa energia são chamados de choques não efetivos. Se não houver energia suficiente em um choque entre as moléculas para formar o complexo ativado, não haverá uma quebra de ligações e a reação não ocorrerá. Essa energia mínima é chamada de energia de ativação. Então, você precisa de uma energia mínima para você colocar no sistema para que aquelas ligações químicas se quebrem, portanto, se rompam e formem uma nova molécula. Então, é uma energia de ativação mínima. E tem também o terceiro fator, que é a orientação do choque. Além da energia mínima, portanto, além da energia de ativação, para que um choque seja efetivo, é necessário também que as moléculas estejam orientadas adequadamente no instante do choque, para que se forme o complexo ativado. Então, tem que ter uma geometria molecular exatamente específica. Tem que ter uma geometria em que o choque seja efetivo. Isso aumenta essa probabilidade de um choque efetivo com a introdução no sistema de energia, principalmente. Então, olha o exemplo: o hidrogênio gasoso mais o iodo gasoso formando um ácido de iodeto. 2 ácidos de iodeto e tem uma variação de entalpia igual a menos 25 kJ. Então ele liberou mais energia do que absorveu no ΔH. Então, o ΔH, por ser negativo, exotérmico, ele liberou mais energia ao se formar, porque é sempre assim: quando dois átomos de substâncias simples se ligam, eles sempre se ligam para liberar energia. Então você percebe que tem uma ligação covalente aqui, mais uma ligação covalente aqui. Você precisa de energia de ativação suficiente para que essas moléculas se colidam em um choque perfeito, formem um complexo ativado, que as 4 estão ligadas, e depois se quebrem, formando 2 ácidos iodéticos, ok? Então tem moléculas, aqui seria totalmente favorável para que isso ocorra, mas tem maneiras que as moléculas se batem, se colidem em geometria desfavorável. Por exemplo, o hidrogênio bate só de um lado com o iodeto, o iodo. O hidrogênio bate só de um lado com o iodo e não se forma não quebra essa ligação. Não tem essa atração intermoleculares e, portanto, não quebra a molécula, não formando novas moléculas. Aqui seria a moléculas de iodo colidindo energia suficiente para que formar o complexo ativado. Moléculas sem energia suficiente não se batem, com energia suficiente se forma o complexo. Sem energia suficiente, portanto, não tem energia para que quebre essas ligações e elas ficam exatamente como antes. Então tem que ter energia e tem que ter uma geometria suficiente, tem que ter energia suficiente e uma geometria favorável, porque se for uma geometria desfavorável não há quebra da molécula. E o complexo ativado de uma reação é a entidade que possui entalpia sempre mais alta do que os reagentes e produtos. Para a reação de formação do ácido iodeto gasoso, temos que o ΔH é igual a menos 25 kJ, portanto a reação é exotérmica. Aproximando o gráfico de variação de entalpia visto no capítulo de termoquímicas, podemos observar que as etapas da reação de formação do HI é como se segue. Tem os reagentes, forma o complexo ativado com energia de ativação, e depois forma os produtos liberando um ΔH igual a menos 25 kJ. Perceba que para você conseguir o complexo ativado, você tem que ter uma energia de ativação, que é justamente essa diferença menos o ΔH. O ΔH é só a diferença da quantidade de entalpia dos reagentes e a quantidade de entalpia dos produtos. Você tem um ΔH negativo, mas a energia de ativação sempre tem uma energia maior, porque é aqui que ocorre a quebra das ligações e a formação de novas ligações. Então, o complexo ativado sempre vai ter uma energia, portanto, uma entalpia maior que os produtos e maior que os reagentes. O interessante notar é como que por ter essa energia de ativação alta, muitas reações químicas elas demoram para ocorrer.
porque você precisa de muita energia e muito tempo para que isso ocorra. Aqui é o caminho da reação. Então, demora um tempo para ter essa energia suficiente, por isso que a gente usa catalisadores. Os catalisadores agem exatamente aqui. Os catalisadores diminuem a energia de ativação, o que diminui o tempo da reação e aumenta a velocidade da reação. Então, a gente só sobrevive hoje porque tem os catalisadores diminuindo a energia de ativação. A reação entre o hidrogênio e o iodeto para formar o iodeto de hidrogênio foi curiosamente escolhida para ilustrar a teoria das polarizações. Essa reação possui mecanismos bastante simples, pois ocorrem em apenas uma etapa. Reações desse tipo são chamadas de elementares e possuem comportamento previsível. A maioria das reações tem mecanismos mais complexos, pois ocorrem em várias etapas ou reações elementares sucessivas. Então tem dois tipos de reações. Tem as reações elementares e as elementares sucessivas. Bom, agora eu vou fazer energia de ativação, como eu estava falando ali, e vou falar também dos catalisadores. Como vimos na teoria das ligações, a velocidade das reações está diretamente a 3 fatores: choque entre as moléculas, energia do choque e orientação no choque. Dos 3 fatores, a energia do choque é a única que depende da energia das moléculas e não apenas da frequência dos choques. Então, a energia de ativação é isso aqui, para que os reagentes se transformem em produtos, e para os produtos a energia de ativação é maior para se formar em reagentes. Então, o ΔH dessa reação é negativo, o ΔH dessa reação é positivo. Quando é endotérmica, a energia de ativação para os reagentes virar produto é maior que a energia de ativação para os produtos virar reagentes. Então, a energia de ativação de uma reação pode ser alta, pequena ou zero. E, claro, independe da variação de entalpia da reação. Não depende da variação de entalpia. Independe da variação de energia da reação. Então, não depende. A energia de ativação não depende do ΔH. Depende só da quantidade de energia que você está botando naquele sistema. Então, processos mais comuns que possuem energia de ativação zero são aqueles envolvidos na combinação de íons opostamente carregados ou em emparelhamento de elétrons em radicais livres, como a dimerização do óxido nítrico, ou qual é a molécula com um número ímpar de elétrons. Então, quando você muda a composição eletrônica, você tem uma entalpia uma energia de ativação igual a zero, porque aquilo não precisou de energia para ocorreu de forma espontânea, portanto, tem uma energia de ativação igual a zero, mas libera calor sim. Então, liberou calor no seu caminho de reação. Bom, a gente percebeu que aqui é uma função de uma reação exotérmica, aqui uma função de uma ligação, portanto uma reação endotérmica, e a gente percebeu que tem energias de ativação maiores, menores ou igual a zero. Bom, o choque entre as moléculas. Para que o choque entre as moléculas resulte em uma reação química, ela deve ser frontal, choque em as moléculas colidem em geometria favorável, e energético, choque com energia suficiente grande para desencadear a reação. Então, para ter uma reação, precisa de um choque frontal e um choque energético, e forma um choque eficaz ou efetivo. É a frequência de choques efetivos entre os reagentes que determina a velocidade de uma reação. Logo, após o choque efetivo, há a formação de um complexo ativado, que reúne as ligações de reagentes e de produtos de uma etapa da reação. Por exemplo, pega o hidrogênio mais o cloro e forma 2-cloro ácido clorídrico, mas tem um complexo de ativado que é H2Cl2, a junção de tudo. Para formar o complexo ativado, você precisa da energia de ligação direta. Portanto, você pega os reagentes e forma os produtos, você chega no complexo ativado, que tem a maior energia e tem maior entalpia. Então, você precisa de uma energia de ativação para que isso ocorra, e você percebe que essa reação é exotérmica porque os produtos liberaram mais energia do que os reagentes. Então, a energia de ativação é a energia necessária que seja absorvida para a formação do complexo ativado. 3 importantes conclusões: a entalpia direta é igual à entalpia inversa. A variação da ativação, a energia de ativação direta é diferente da energia de ativação inversa, como podemos aqui ver. Se você sair dos produtos e ir para os reagentes, você tem que ter uma energia bem maior, porque você está quebrando uma molécula estável em moléculas menores moleculares. E para você pegar essas moléculas moleculares, sair dos reagentes e chegar nos produtos em uma ligação covalente, você precisa de um pouco menos de energia, sendo, portanto, um pouco mais fácil de realizar essa reação química.
Então, quanto maior a energia de ativação, menor a velocidade da reação. Por isso que os catalisadores agem exatamente na diminuição da energia de ativação, o que aumenta a velocidade da reação. Vamos para os exercícios FUVEST 2011. Ao abastecer um automóvel com gasolina, é possível sentir o odor de combustível a certa distância da bomba. Isso significa que no ar existem moléculas dos componentes de gasolina que são percebidos pelo olfato. Mesmo havendo no ar moléculas de combustível e de oxigênio, não há combustão nesse caso. 3 explicações diferentes foram propostas para isso. Dentre as explicações, está correto apenas as que propõem. Bom, primeiramente, quando tem as moléculas de gasolina, não vai ocorrer a reação porque não tem energia suficiente e também porque não tem uma geometria suficiente, porque o espaço é muito grande. Então, o oxigênio não consegue colidir com um choque efetivo, uma geometria efetiva e uma energia de ligação para que ocorra uma combustão. Precisaria de um espaço menor, com mais reagentes e com uma energia de ativação que seria uma faísca, uma brasa ou um isqueiro. Então, vamos ver as 3 explicações de 3 pessoas diferentes e como vamos julgar se é correta. As moléculas do componente de gasolina e as de oxigênio estão em equilíbrio químico e por isso não reagem. Não, nada a ver. A temperatura ambiente, as moléculas do componente da gasolina e do oxigênio não têm energia suficiente para iniciar a combustão. Exato. As moléculas do componente da gasolina e as do oxigênio encontram-se tão separadas que não há colisão entre elas. Também. Então, 2, 3, a letra E é a verdadeira. A primeira está errada, não tem equilíbrio químico nenhum. Porque você pode botar cada vez mais CO2 e alterar o equilíbrio químico, porque você está aumentando a quantidade de combustível, moléculas de gasolina no ar. Então não tem equilíbrio químico, não está em equilíbrio químico, portanto, essa reação. O NESP 2011. Um professor de química apresenta a figura como sendo a representação de um sistema reacional espontâneo. Então tem os reagentes, tem o complexo ativado e tem os produtos. Os reagentes para chegar no intermediário, que é o complexo ativado, é rápido, enquanto que os intermediários para chegar nos produtos é um pouco mais lento. Em seguida, solicitou aos estudantes que traçasse um gráfico de energia em função do caminho das reações para o sistema representado. Para atender corretamente à solicitação do professor, o estudante deve apresentar um gráfico como que está representado em... Bom, tem os reagentes, ele pegam energia e é bem rápido, portanto a energia de ativação seria menor na primeira. Então não pode ser esse, são iguais. Não pode ser esse porque é negativo, é rápido, mas sem energia. Então só pode ser a letra D, porque tem uma energia de ativação pequena e depois uma energia de ativação um pouco mais alta. Letra D, porque é uma reação rápida e lenta. Um palito de fósforo pode se acender ao ser atritado ligeiramente sobre uma superfície áspera, como uma lixa de caixa de fósforos, e entrar em combustão com emissão de luz e calor. Uma análise dessa observação permite corretamente que a reação de combustão do palito de fósforo é espontânea. Não, você precisa justamente ter o atrito, portanto, fornecer energia, fornecer o choque entre a caixa áspera e o fósforo, os átomos de fósforo, para que essa energia ocorra. Ela não ocorre espontaneamente, seria uma loucura. Então, sua casa estaria pegando fogo agora. Letra B. A reação química mais rápida entre duas reações é aquela que apresenta menor energia de ativação. Exatamente, a reação química mais rápida entre duas reações é aquela que apresenta menor energia de ativação. Exato, letra B. A reação de combustão do palito de fósforo é endotérmica. Não, a reação de combustão é sempre exotérmica, nunca se esqueça disso. A energia de ativação deve ser muito grande para que a combustão do palito de fósforo ocorra. Não, a energia de ativação não deve ser tão grande porque uma faísca já está ocorrendo. A energia de ativação deve ser baixa, mas existe. O palito de fósforo só acende se a energia fornecida pelo atrito for menor que a energia de ativação. Não, justamente o mesmo valor. A energia de ativação tem que ter o mesmo valor que a energia que forma no atrito por uma força resultante. Então, a alternativa correta é a letra B. A reação química mais rápida entre as reações é aquela que apresenta menor energia de ativação. Exatamente isso. Os catalisadores estão aí para fornecer essa diminuição de energia de ativação. Ok? Deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau!